Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador. Esse é um assessor do Donald Trump na Casa Branca chamado Jason Miller. Ele participa do CEPAC, é um republicano, é de direita, nasceu em Seattle, em 75, é um cara muito combativo, né? Ele foi porta-voz do governo Trump, participou das campanhas do Trump. Hoje ele é um assessor para assuntos de comunicação, né? Especialista nessa área de comunicação. E ele está falando mal pra caramba aí da Suprema Corte, especialmente do Luiz Roberto Barroso, o Barrosão, que é o presidente da nossa Suprema Corte, o dançarino, cantor dançarino, e Alexandre of Moraes. Bom, ele disse o seguinte, que ele não concorda com essas decisões tomadas, restrições, né, impostas pelo senhor Alexandre de Moraes, que virou talvez sozinho, monocraticamente nessas decisões, ele tenha virado um imperador mesmo, né? Um poder moderador, né? Vamos chamar de moderador do Brasil, né? E impôs essas medidas restritivas ao Bolsonaro que ninguém está gostando, né? Nem a esquerda está achando isso aí interessante, não sei. Pelo menos a centro-esquerda, o pessoal mais equilibrado, que tem algo entre uma orelha e outra, porque os jornalistas esquerdopáticos comunistas, esses estão achando muito bonito, né? Do cara ser proibido de falar com o filho, com os netos, né? Com essa proibição de usar rede social, essas medidas cautelares, tornozeleira eletrônica, essa coisa bizarra, né? Bom, o Jason Miller, então, afirmou que Moraes está buscando protagonismo, quer aparecer. Depois daquela série de fotografias que ele tirou para aquela revista americana, era People, não me lembro agora qual era a revista, que ele aparece de toga, com aquelas fotos, né? Meu Deus, cara, que coisa bizarra, meu Deus do céu. Um ministro da Suprema Corte, um juiz, né? Se prestar a esse papel ridículo, né? O Jason Miller ainda afirmou que Moraes quer aparecer, sugerindo que ele governe o Brasil, ao invés do presidente Lula, que é o que está acontecendo, né? Toda vez que Lula tem uma dificuldade, ele corre para o Alexandre de Moraes e toda a sua camarilha lá dentro da Suprema Corte, né? Porque tem o Gilmar Mendes, Carmen Lúcifer, todo mundo indicado por Lula e por Dilma. Flávio Dino, gente, não é? Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, Gilmar Mendes. Toda a Suprema Corte, gente, é extremamente esquerdista e comunista, como é o Flávio Dino. O Lula bateu no peito, fez um discurso, né, ali junto com o pessoal do PCdoB, dizendo que ele estava imensamente feliz. Tem vídeo aí, se você não acredita no que eu estou dizendo, né, de ter colocado um comunista na Suprema Corte brasileira. Eu me sinto realizado, né? Então, o Miller ainda afirmou que quem está mandando é o Alexandre de Moraes, chamou o presidente do STF, o Barroso, de hipócrita, destacando numa postagem de Barroso, feita em 2021, antes dele vociferar, perdeu o mané, acabamos com o bolsonarismo, né? De que ele criticava muito a censura durante a ditadura militar, nesse post, né, de 2021, contrastando com essa postura do Barroso agora, né? Ele escreveu chamando o Barroso de hipócrita, né? Talk about a hypocrite. Alexandre de Moraes marcou Alexandre de Moraes com arroba, que deve ir para não sei para onde, porque para o Twitter não é, porque Alexandre de Moraes não tem o Twitter mais. Aliás, estranho, né? Como o Alexandre de Moraes conseguiu registrar o arroba Alexandre, que é um nome, né? Que, pô, para você conseguir registrar um arroba Alexandre, né? Ou Alexandre arroba Gmail, ou Alexandre arroba Hotmail, só lá nos primórdios da internet que você conseguiria isso. E parece que o Alexandre de Moraes conseguiu fazer isso com o Twitter, né? Só que você clica aqui, quer ver, gente? Ó. Você vem aqui no Jason Miller, nessa postagem que ele fez aqui, falando que Alexandre de Moraes não vai silenciar todo mundo, não vai nos silenciar. E ele marca aqui o Jair Bolsonaro, que está aqui, ó, o perfil do Bolsonaro, e aqui o arroba Alexandre. Quando você vem aqui arroba Alexandre, olha lá, a conta não existe. Mas existia até o ano passado, tá? Existia. Por algum motivo, a gente não sabe o que houve.
ou se ele suspendeu a conta ou deletou a conta, mas ele perde o @Alexandre, né? Ou alguém comprou dele. Imagina quanto é que não custa. Por quanto o Alexandre de Moraes não poderia vender o @Alexandre, que pode remeter a Alexandre Magno, por exemplo, né? Alexandre o Grande. E vamos continuar lendo aqui o que eu estava vendo sobre esse comportamento criticado, chamando o Alexandre de Moraes de primeiro cheerleader do STF, criticava antes a ditadura militar, o comportamento de censura da ditadura militar, e agora ele lidera toda essa censura feita contra Bolsonaro e contra o pessoal da direita, né? Então ele postou isso aqui também, quer ver, gente? Aqui o Jason Miller dizendo que inacreditável. Alexandre de Moraes, novamente, tenta levar todo o crédito, tenta não, né? Tem todo o crédito pela perseguição política feita ao presidente Jair Bolsonaro, que aliás não é nem perseguição política mais, eu diria que é uma perseguição, diria não, é uma perseguição policial, que não tem nada a ver com política, né? É policial mesmo, gente. Você prisão domiciliar, você bota a tornozeleira no cara, né? Restringe com o passaporte apreendido, restringe que ele saia de Brasília, ele não pode chegar perto de embaixada, consulado, ele não pode falar com o filho dele, não pode falar com os netos. Pô, gente, putz grila, né? Vamos combinar, que é uma coisa absolutamente extrapolada de toda a noção jurídica, de todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Esse é o Jason Miller, que está lá todo dia falando no ouvido do Trump, tá? Todo dia ele está lá com o Trump na Casa Branca, falando bonitinho, explicando o que está acontecendo. E a gente vai ver daqui para frente agora o que é que vai acontecer. Aqui a gente vê o Jason Miller junto com o Paulo Figueiredo, neto do presidente Figueiredo, e o Eduardo, filho do Bolsonaro, em uma daquelas reuniões lá na Casa Branca, e também participando do CIPAC, né? Que é aquela maior congresso da direita que acontece no mundo desde dos anos 80, criado pelo Ronald Reagan, presidente Reagan, nos anos 80, que é a maior reunião, né? Com fórum, debate, um congresso enorme, gigantesco, do pessoal da direita, em que inclusive já participou o Bolsonaro, já participou o Eduardo, participou o Paulo Figueiredo, participa o pessoal da direita mesmo. E participa políticos, empresários, etc. Né? Como é aquela lead do... Claro que mal comparando, né? Aquela lead do Calcinha Apertada, que acontece em Nova York todo ano, mas do pessoal da esquerda. Empresários esquerdistas, aí chama todo o pessoal do STF, só que ano que vem, a lead do ano que vem, não vai ter ninguém do STF, porque tá todo mundo com visto cancelado. Então, né? Se o Barroso, que ia para Nova York cantar New York, New York, lá acabou, não tem mais, né? Então eles não vão poder participar dessa lead. Enquanto isso, né, o pessoal continua participando alegremente lá do CEPAC. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, né, já conseguiu grincar lá. E aqui a gente vê o Eduardo com o Paulo Figueiredo e a Maria Elvira Salazar, né, que é uma deputada também da direita lá, republicana, que está ajudando o Trump com essas restrições feitas a ministros da Suprema Corte, ao Paulo Gonetti, à PGR, ao SHOR, da Polícia Federal, e outras pessoas que ainda sofrerão mais sanções que devem vir pela frente aí, com toda certeza, inclusive com a possibilidade da restrição da lei Magnitsky, né, que eles estão tentando ainda ver a possibilidade de aplicar a Magnitsky nesses juízes da Suprema Corte Brasileira, que seriam colocados numa relação de pessoas que atacam a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, fazem tortura, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente está vendo claramente, toda vez que alguém da esquerda fala alguma coisa que não deveria falar, não acontece coisa nenhuma. O Adnet, por exemplo, o pessoal que jogou futebol com a cabeça do Bolsonaro, tudo bem, não tem problema nenhum. A Janja chamando o Elon Musk, mandando o Elon Musk para não sei para onde. Lula chamando, Lula e o Edinho Silva, presidente do PT, chamando o Trump de nazista. Não acontece nada, com a imprensa não fala nada, é uma passação de pano. Esse roubo do INSS agora, né, o IOF, que o Alexandre de Moraes meteu a caneta como poder moderador monocrático
vai valer agora o IOF, o Lula já vai gastar 20 bilhões de reais, sabe-se lá onde. O dinheiro do INSS está sendo devolvido, sabe-se lá de onde esse dinheiro, o dinheiro roubado, não aconteceu nada com ninguém. E tá aí. O jeito, gente, é uma Magnitsky mesmo, né? E esses 50%, 100%, 150% de tarifa para ver se esses empresários brasileiros pressionam o STF, pressionam o Mula, Tachad e esse governo da Crazy Hoffman. Vamos lá, gente. Valeu! Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.